Boa noite, irmãs e irmãos de todo o Brasil. Estamos em mais um momento de espiritualidade na ação. Entendemos ser uma comunidade de fé macroecumênica. Pessoas evangélicas, católicas, espíritas, candomblé, umbanda, xexonoye, budista. Todos aqui são convidados a virem conversar, dialogar e falar como é que a espiritualidade, que cada um vivencia, leva-o, transporta-o para agir conforme os ditames daquele que nós seguimos, Jesus Cristo. Hoje, a temática é uma temática bem diferente, mas necessária. Vocês devem saber que a temática é espiritualidade e desigrejados. Espiritualidade e desigrejados. O que é isso? Desigrejados. São aquelas pessoas que mantêm com tranquilidade a fé em Deus, mas não querem de jeito nenhum ter mais contato com a estrutura de qualquer igreja. Estão enojados das estruturas de igreja e querem ter uma ligação com Deus através de sua própria compreensão de Deus emanada do cosmos. É uma realidade que a gente não tem o que fazer a não ser compreender e ver, avaliar, inclusive destacar o que tem de positivo. E bem como o que podia ser melhor. Um desafio é quem opta pelo desligamento de sua igreja. Como é o seu engajamento na construção do mundo melhor? É melhor ou pior? As igrejas em geral, como está cada uma delas fazendo o engajamento para construir o reino de Deus? Melhor ou pior ou igual aos desigrejados, aqueles que falaram, não, chega de estrutura de igreja, quero viver uma realidade de Deus, segundo os princípios do Sermão da Montanha, na plenitude de Deus. E este trecho, esse tema, a gente pode buscar inspiração naquele texto bíblico onde Jesus dialoga com a samaritana. E a samaritana pergunta a Jesus: onde devemos adorar? Aqui no Monte Gerizim ou lá no Monte Jerusalém? Nosso povo, falava a samaritana, diz que o lugar certo de adorar a Deus é no Monte Gerizim. E vocês, judeus, dizem que o lugar certo de adorar a Deus é em Jerusalém. E aí, qual é o lugar certo para adorar a Deus? E Jesus dá uma resposta sábia, bonita e profunda. Ele diz: minha irmã, chegará o dia em que os verdadeiros adoradores não adorarão aqui ou ali, mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Senhor em qualquer lugar, porque adorarão em espírito e em verdade. O que é espírito? O que é verdade? Para nos ajudar a pensar, temos aqui hoje a nossa bispa, nossa querida bispa, que está nessa missão bonita de pastorear uma igreja metodista, a nossa querida Ideide. Ideide, como é que você está vendo isso? Bem, boa noite aí a todos e todas, né? Quero agradecer aí o nosso contato e o convívio, né? E eu penso que a gente vai ter hoje uma oportunidade aqui muito boa de estar dialogando não só sobre o que significa ser um desegrejado, mas sobre o próprio conceito de igreja. Eu acho que há muitas riquezas aí que a gente pode trabalhar. E a palavra de Deus é a base, né, sobre a qual eu quero colocar aqui o meu diálogo com vocês, mas também, como a gente foi se apresentando, né, eu sou professora
na área de comunicação, fiz meu doutorado na área de literatura, e uma das coisas que a gente observa são as identidades e as questões culturais que nos atravessam e atravessam a nossa fé também. Então, eu acredito que observar esse tema é também observar para onde o mundo está se movendo e quais são as outras questões mais profundas que as pessoas têm, porque eu, como pastora, aconselhando e convivendo com muita gente que muda de igreja, que vai, às vezes, até de uma religião para outra, né, que passa por processos aí que a gente, como cristão, chama de conversão, a gente vê que muitas coisas atravessam a vida dessas pessoas. E eu acredito que hoje a visão do desigrejado, ela passa por uma decepção com alguma coisa institucional, mas ela também, existem muitos outros motivos que a gente poderia e deveria elencar aqui que nos levam a isso, não só para a gente compreender o fenômeno, mas para quem, como eu, acredita na igreja, eu sirvo a igreja, né, e vivo na institucionalidade da minha igreja, mesmo com as dificuldades que ela tem, nós entendemos que há valores nela, e eu acredito que até a comunicação desses valores é algo que a gente precisa fazer melhor, né, para que a gente possa honrar o Evangelho de Cristo e o chamado que ele nos deu como cristãos e cristãs no mundo de hoje em dia. Excelente. A nossa querida formada em Direito, não é isso? Quase doutora Kate. Doutora Kate, você é uma desigrejada? Olha, e agora? Boa noite, Frei. Boa noite, Bispo. Boa noite a todo mundo. Boa Primeiro, eu noite. queria parabenizar pela coragem, né? De falar sobre um assunto que afeta bastante a população. Assim, eu não sei se todo mundo sabe, mas num censo de 2010, tem 15 milhões de pessoas que se declaram desagrejada. Em 2010. Isso há quase 15 anos atrás, assim. E eu acredito demais, assim, eu acho que tem uma passagem da Bíblia que muito me representa, que eu acho linda, que é Mateus 18:20, que diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos, Deus ali estaria. Então, eu acredito demais que eu sou a igreja, o Senhor é a igreja, que cada um é igreja e que a gente tem que fazer o que Cristo nos ensinou, que é amar o próximo, é lutar a favor dos mais pobres. É essa Bíblia, esse evangélico que eu acredito. Assim, eu acho que a gente precisa entender que existe vários cristianismos e que ele coexiste e que todos são válidos e que a gente precisa caminhar. Eu não acredito num Deus punitivista. Eu acredito num Deus que luta a favor das pessoas negras, das mulheres, que não está preocupado sobre o corpo do outro. Ele está preocupado que a gente vive em um país que a cada 15 minutos o jovem negro é assassinado. E que eu tenho plena certeza que o Deus que eu acredito, ele estaria a favor das pessoas negras, ele estaria revoltado que, por exemplo, na cidade de São Paulo a gente tem 50 mil pessoas em situação de rua. É esse Deus e esse evangélico que eu acredito. Muito bom demais, Kate, formada em Direito e está aí na militância das comunidades da Grande São Paulo, ou mais especificamente no município de São Paulo, Kate. No estado de São Paulo, mas especificamente na cidade de São Paulo, junto com os movimentos que eu construo, movimentos que diz muito mais, eles dizem mais até do que eu mesmo, né? A gente os movimentos que a gente constrói, né? E a Educafro é uma dessa, a Marcha das Mulheres Negras é um movimento que eu construo, a Rede Nacional de Feminista Antiproibicionista é o outro movimento, e o movimento Favela no Orçamento. Então, os movimentos que eu construí diz muito sobre o Deus que eu acredito, o cristianismo que eu acredito, e que a gente é o templo, né? Então, e é isso, assim, não dá para gente usar Deus, usar o cristianismo para disparar ódio, disparar punitivismo contra os outros, e se ditar como certo. Eu acho que esse é uma das grandes, quando os desagrejados, né, vem reivindicar esse lugar também, né, esse lugar de que Deus que está sendo pregado dentro das instituições. E eu não estou colocando todas as instituições
Frei, porque eu fui criada na igreja evangélica, em uma igrejinha pequenininha aqui da minha favela, e que prega o amor, que faz as obras de Deus a partir do amor, não essas grandes que estão aí usurpando da palavra de Deus, né? Esquecendo o que Jesus pregou quando ele diz: dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Mas sim, existe igreja, eu não coloco tudo em um lugar, como também eu não acho certo colocar todos os desagrejados em um lugar só, porque isso também é sobre a gente separar a instituição, né, com a fé. Né? O desagrejado ainda acredita no cristianismo, ainda acredita sobre os mandamentos, ainda acredita no amor de Deus, ainda acredita que a gente precisa lutar para um mundo melhor, porque foi isso que Cristo nos ensinou. Muito bom. Minha irmã Bispa, Ida, na sua fala, deixou transparecer que um dos problemas, na sua visão, está na estrutura de muitas igrejas hoje. Seria isso mesmo? O que leva a pessoa a ficar desigrejada seria por causa da estrutura de algumas igrejas, é isso? Então, eu acredito, assim como a Kate diz, que é muito complicado a gente, quando pensa o conceito de igreja, e aqui no nosso Brasil a gente vive a experiência de que é muito fácil abrir, às vezes, uma organização. Também acho que só um pouco para me situar, né? Eu faço parte de uma igreja que já existe há mais de 300 anos no mundo, e que vem vivendo os desafios da renovação, no sentido de renovar-se na sua experiência com Deus, nas suas maneiras, principalmente, de comunicar o evangelho. Eu acredito que a coisa que a gente mais necessita, às vezes, não é o que a gente tem é eterno, né? O valor do cristianismo é eterno, da palavra de Deus é eterno, mas a gente perpassa novas formas de linguagem, novas tecnologias, a gente perpassa novos espaços onde as pessoas estão, novas formas de relacionamento no trabalho, novas composições e maneiras de ver o mundo conforme todas essas tecnologias avançam, e a gente, às vezes, como igreja, corremos o risco de que a nossa estrutura não consiga corresponder a essa velocidade com que muitas coisas aconteçam no mundo, o que faz com que, às vezes, a igreja pareça desatualizada em alguns aspectos relacionados à comunicação. Para mim, acho que esse é um fator muito importante, como a igreja hoje consegue comunicar o evangelho de uma maneira positiva. Mas eu também vou além. Eu acredito que o ser humano ele veio passando por modificações. Então, as suas próprias expectativas sobre o mundo, né? Eu até hoje, mais cedo, estava lendo aqui um livro de um autor que eu gosto muito, que inclusive é de origem católica, que é o Henry Nouwen, né? É um dos meus autores favoritos. Ele tem um livro que foi escrito na década de 70, chamado O Curador Ferido, e nesse livro ele fala de alguns motivos pelos quais ele achava que havia desigrejados. Eu tendo a concordar com ele em alguns desses aspectos. O próprio Stuart Hall, quando fala ali naquele livro sobre a diáspora, sobre as identidades da gente estarem fragmentadas, não é? Antigamente, né, até a Idade Média, a Idade Moderna, muito da nossa identidade era ligada aos espaços que a gente ocupava. Né? Mineiro tem um pouco isso. É filho de quem? Então, você é uma pessoa que é referenciada pelas estruturas ao seu redor. A família, a pátria, a sua religião, a sua cidade de origem, o próprio Jesus, naquele tempo antigo, é o Jesus de Nazaré. E, de repente, agora, vários desses marcadores antigos começam a não fazer muito sentido para as pessoas que estão vivendo hoje, não é? Você tem hoje pessoas que torcem para 2 times de futebol. Isso era uma coisa impensável há pouco tempo. Nós vivemos essas fragmentações identitárias e elas acabam se refletindo na nossa fé, não é? Então, a gente pode encontrar não apenas pessoas que são desigrejadas, mas pessoas que, inclusive, adotam posturas de religiões as mais diferentes possíveis e para elas aquilo ali gera assim, um certo conformismo na sua mente. Mas eu tendo a crer que do mesmo jeito que as pessoas estão vivendo experiências de também estarem vivendo alguns incômodos dentro daquilo que é o que eles entendem como igreja, a gente também vive incômodos de ser um desigrejado. Porque ao mesmo tempo que a palavra de Deus diz, né,
sobre o Espírito de Deus estar por toda parte e que os adoradores adorarão em espírito e em verdade, como o Senhor bem refletiu, também a palavra de Deus diz em Hebreus que não é bom a gente deixar de congregar, como é costume de alguns. E isso tem a ver muito com o fato de que a igreja cristã no mundo, falando especificamente da nossa tradição, ela também se marca pelas conexões que a gente faz enquanto comunidade, pelo fato de um apoiar o outro, do exercício saudável, de uma disciplina cristã que não visa a punição, mas visa o crescimento, o aperfeiçoamento espiritual. A experiência de Cristo ser uma experiência de coletividade, porque precisa pelo menos de 2 ou 3, e as igrejas hoje, como a minha, estão passando pela experiência de redescobrir o discipulado, a célula, justamente para que você viva a comunidade maior no culto, na celebração, mas viva a comunidade menor, que é isso que a Kate também colocou, da necessidade do cuidado, da proteção, da luta pelos direitos humanos, né? A minha igreja, esse ano, nosso tema que a gente está trabalhando nacionalmente é a luta contra o racismo e o preconceito. Então, esses temas estão presentes na nossa vida também como igreja. O ano passado a gente trabalhou sobre a questão da urbanidade, da cidade, teve um outro ano que foi sobre o meio ambiente. Então, esses temas, eles perpassam a nossa vida como comunidade, eu acredito que fortalecem uma identidade cristã que é de servir a Deus e servir ao próximo, e que isso acontece por meio da conversão ao Espírito de Cristo, né? A obediência de Cristo como nosso Senhor e Salvador. Pois é, mas que bom saber que o tema deste ano da Igreja Metodista é o tema do combate ao racismo, é o tema do refletir o racismo estrutural. É uma pergunta meio assim, até talvez eu estou sendo injusto, porque há uns 20 anos atrás eu trabalhava muito com a Igreja Metodista lá no Rio de Janeiro. E uns 3 pastores negros que conheci, todos os 3 perderam uma igreja para pastorear. 3 negros. E eu perguntei a ele, vem cá, conhece quantos negros esse ano, quantos brancos perderam o direito de ser pastor em alguma igreja metodista? Eles falaram, não. E isso me deixou meio preocupado. Eu te pergunto hoje, assim como a sua igreja conseguiu avançar e tem bispas, como é que está a questão do negro também ser bispo na sua igreja? Está difícil? Não, a gente hoje na Igreja Metodista nós somos 10 bispos, né? Somos divididos em regiões eclesiásticas, né? Atualmente no nosso colégio episcopal nós temos o bispo Nelson, que é do Rio Grande do Sul, que inclusive foi o autor da pastoral que a gente produziu esse ano sobre o racismo, e ele é negro, do Rio de Janeiro, de origem. A gente tem o bispo Paulo Rangel, que é do Rio de Janeiro, a sede da igreja fica no Rio de Janeiro, capital, lá, e também é um bispo negro. A gente teve o bispo passado, que foi presidente do nosso colégio episcopal, que era o Luiz Virgílio, também negro, o bispo Rosalino, já tivemos vários bispos. Atualmente, do grupo de 10 que a gente tem, eu diria aí, são 3 que eu falei, né? O bispo Nelson, o bispo Bruno, que é de Minas Gerais, também é um bispo negro. Então, a gente tem uma representação hoje bem variada no nosso colégio episcopal quanto a isso. Que inveja, porque na Igreja Católica nem 2% dos bispos são negros. É uma certa situação que me deixa envergonhado. Também me deixa envergonhado que a Igreja Católica, apesar do Papa Francisco ter abertura, mas o conjunto da Igreja Católica é bastante puxado ultimamente para o lado conservador, ela tem dificuldade, aqueles que têm o poder têm dificuldade de entender uma mulher ser sacerdotisa na Igreja Católica, quanto mais bispa. Então, eu estou com inveja de vocês metodistas que já deram esse passo. Como é que você está vendo isso, Kate? Ô, Frei, eu acho que é um passo importante, né? Porque a gente tinha uma Bíblia negra que foi se embranquecendo, né? Um Jesus que foi embranquecido também, que é uma das coisas que muitos desagrejados vêm pautando, né? Que o nosso Jesus é negro, que a gente precisa enegrecer
essa Bíblia, porque eu acredito muito na espiritualidade como experiência humana mesmo, com diálogos com pautas sociais, como libertação social, política, econômica. Não dá para a gente separar uma coisa da outra, né? Não dá para dizer, não dá mais para hoje a gente pautar coisas que são essenciais e a igreja fechar os olhos, como esses questionamentos mesmo, né? Onde estão as pessoas negras? Onde estão as mulheres? Em qual lugar está sendo discutido dentro dessa estrutura? Vendo que Jesus defendia os pobres, os oprimidos, andava ao lado das mulheres, daqueles que possuem nada, e como que a gente não consegue olhar para isso, né? Como que a gente... a visão, quando a gente olha na visão do ser humano, existe várias camadas e elas precisam estar entregadas, né? A espiritualidade é política, a política é a espiritualidade também. Não dá para querer separar uma coisa da outra. Não dá para dizer que isso não é problema da igreja, né? Porque muitas vezes quando a gente vai trazer algumas questões que estão latentes, né, como violência contra a mulher, como racismo dentro das igrejas, muito que a gente escuta isso não é problema da igreja, que não se discute isso, porque questões políticas é a partir da porta de fora. Não, a espiritualidade também é política. A gente precisa falar sobre libertação, a gente precisa, e a libertação passa... Eu cortou aqui, né? Vocês me ouviram? Você falou que a libertação passa... Isso. Passa Você pela falou... libertação racial, social, econômica, Entendi. e isso deveria ser tratado como prioridade dentro das igrejas, Frei. Você falou 3 vezes, linkando a questão da espiritualidade e a política. Como é que você vê uma pessoa evangélica sendo candidata a algum cargo político, uma pessoa católica, uma pessoa de religiões cristãs se candidatando a cargos políticos? Como é que você vê isso? Kate, consegue ouvir? Consegui, Frei. Eu acho, Frei, desde que ele não use a igreja para colocar um Deus punitivismo, para fazer política pública punitivista, para justificar violência, ódio, fake news, negacionismo, porque hoje é isso quando as pessoas se colocam, né? Quando a gente está falando, por exemplo, da bancada da Bíblia, eles estão ao contrário do que Cristo prega, né? Exatamente ao contrário, porque Cristo era contra a violência, até contra aqueles que queriam sua morte, né? E essa bancada hoje que a gente tem, a bancada da Bíblia, ela quer a morte das pessoas pobres, das pessoas negras, elas são negacionistas, elas vão contra tudo que Deus pregou. Eles vão contra o primeiro mandamento, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, como a gente ama o próximo se a gente não está lutando por um mundo melhor? Que amor é esse? Que a gente não está construindo um mundo melhor para o outro e para quem vem depois da gente. E você teria coragem de ser candidata a vereadora ou a deputada estadual? E a bispa também teria coragem de ser candidata a vereadora, deputada estadual? Kate, depois da bispa? Ouviu, Kate? A bispa pode falar primeiro, então? Sim, ouvi, Frei. Pode falar, bispa. Então, eu gosto muito de um texto antigo do Rubem Alves, em que ele falava que a política ela é uma vocação. Eu acredito muito no dom, sabe? Eu não tenho o dom da política. Eu fui convocada, fui chamada por Deus para ser uma pastora. É o que eu tenho feito nos últimos 25 anos da minha vida. Na igreja metodista, que eu não posso falar dos outros, né? Se você desejar correr a um cargo político e for um pastor, você precisa se licenciar do ministério. Você não pode estar como candidato e pastorear uma igreja, né? Nós temos muitos cristãos metodistas que atuam em diversos níveis de política e muitos deles são pessoas com dom para isso.
Eu acredito que quando existe esse dom, essa unção de Deus, assim como o pastor, não é porque uma pessoa tem o título de pastor que ele tem um dom pastoral, assim também como não é porque alguém foi eleito um candidato que essa pessoa tem o dom político. E o Rubem Alves, nesse texto, ele fala que o político é como se fosse o jardineiro do jardim, né? Ele tem a função de proporcionar que o jardim seja bom para todas as pessoas. E eu me lembro, rapidamente, dar um testemunho histórico para vocês, que havia um moço na época de John Wesley, que foi o fundador do movimento metodista na Inglaterra, chamado William Wilberforce, que foi um dos parlamentares que lutou por mais de 40 anos pelo final da escravidão na Inglaterra. E aí o William Wilberforce converteu-se no movimento metodista. E ele disse, eu quero deixar de ser político, John Wesley, eu quero virar pastor. Aí Wesley falou para ele, de jeito nenhum. Você vai continuar no parlamento, a sua função vai ser trabalhar até que a escravidão seja extirpada. E aí João Wesley já tinha morrido e o Wilberforce já era um político já experimentado no parlamento quando finalmente a Inglaterra terminou com a escravidão. Então eu acredito na vocação. Eu acho que a gente tem que se reconhecer como vocacionado. Se uma pessoa for vocacionada para a política, eleita ou não, ela fará o bem naquilo que Deus a chamou para fazer. Se uma pessoa tem vocação pastoral, às vezes tem muito pastor aí que nunca vai receber o título de pastor, mas cuida de gente, ouve a voz de Deus, aconselha com sabedoria. Então, eu acredito muito mais nessa vocação do que na formalidade de determinados títulos, porque às vezes o título não reflete. O título meu pai falava, tem muito jabuti na árvore, né? Meu pai falava isso. Então, às vezes, a gente tem uns jabutis na árvore, mas quando você encontra uma pessoa com verdadeira vocação pastoral, essa pessoa vai viver plenamente a palavra de Deus, é alguém convertido, com uma experiência profunda com o Espírito Santo de Deus, que ouve o que o Senhor está falando, que faz diferença no mundo a partir da proclamação que faz. Assim também um político vai ouvir Deus sobre a vida da cidade, vai ouvir Deus sobre a necessidade das pessoas, vai atuar de modo ali a responder o que é melhor para aquela coletividade, porque está fazendo isso como uma vocação. Então, eu não me candidataria nunca a nenhum cargo político. Entendi. Kate, e você? Tá ouvindo, Kate? Ela tá com a internet ruim, pelo jeito. Tô ouvindo, Frei. Eu tô ouvindo, eu tava ouvindo a Bispa. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, maravilha. Frei, eu acho que ao contrário da Bispa, eu me candidataria porque eu acho que a política, a luta contra a desigualdade, ela também passa pela estrutura política. E não dá para debater, e ela vem sendo usurpada contra o povo pobre, o povo periférico, o povo negro, o povo favelado. Então, eu me candidataria porque eu sou uma mulher que sou militante desde os 13 anos. Então, a militância ela também passa pela política institucional. Não dá para a gente deixar a política sendo usurpada. Tem algo que a galera fala que eu concordo demais, que é igual você não ir para a reunião do prédio, né? Do síndico. Quando o síndico chama uma reunião, você não vai, o que ficou decidido com você ou não. Então, hoje, a gente nem está sendo chamado para essa reunião, mas a gente quer ser chamado para a gente debater e construir uma cidade, um estado e um Brasil melhor para geral. E, inclusive, confrontar os evangélicos mesmo, que usam a Bíblia de uma maneira errônea mesmo, porque eu concordo com a Bispa quando diz de ouvir Deus para construir, mas entendendo que a gente vive em um país laico e existe diversas fés, e ouvir todos esses deuses, cada um com seu Deus, eu tenho o meu Deus, o outro tem, e a gente vai construir junto. Não dá para punir o outro que acredita diferente de mim. É essa Entendi. Fé do amor que eu acredito. Essa fé quando o Senhor começa com essa transmissão saudando várias religiões. É esse Deus que eu acredito, é essa fé que me toca, é essa fé que me mantém em pé, essa fé que me mantém construindo um movimento social junto com a política, lutando para que as pessoas pobres, as pessoas negras entrem em universidade, tenham bolsa permanência, tenham emprego, tenha dignidade, e que possa professar sua fé
qual seja ela, ou não seja também, né? Que tenha essa liberdade, porque Entendi. a gente vive em um país laico e a gente precisa continuar lutando por isso. O nosso tempo está estourando. Eu vou pedir a nossa irmã Bispa para fazer a mensagem final dela, dar a mensagem final. Se quiser dar sua rede social, pode dar. Depois a Kate também fazer sua mensagem final, dar suas redes sociais. E depois eu concluo com uma oração. Tá joia. Uma das coisas que eu vejo como minha vocação e que Deus tem me usado é nessa questão de estar cuidando de pessoas na vida da minha comunidade, produzindo líderes saudáveis que liderem o povo de Deus. E a gente precisa de foco, né? Não dá para a gente fazer tudo. E eu acredito, então, que Deus chame pessoas com vocações diferentes para fazer coisas diferentes e elas se complementam no reino de Deus. Eu quero deixar para vocês uma palavra, né, que Jesus mesmo sinalizou, né, e nós não podemos nunca esquecer. Quando ele estava para ser preso, ele disse: o meu reino não é desse mundo. Né? Meu reino não é desse mundo. E eu, como pastora e como cristã, eu creio que muitas vezes a gente precisa realmente observar nossas estruturas, as coisas ao nosso redor, mas também crer no sobrenatural de Deus, que o Senhor é o Deus da história, que Ele está presente, que Ele nos converte, que Ele nos chama, nos converte a Ele e nos converte uns aos outros. Eu vivi muitas conversões a pessoas diferentes de mim ao longo da minha vida, aprendendo com elas e também a ouvir Deus no meio dessas situações. Então, através da escrita, hoje eu tenho abençoado muita gente. Você perguntou como é que a minha espiritualidade acontecia no cotidiano. Eu escrevo, eu prego, eu falo, e eu acredito que isso toca o coração das pessoas e, inclusive, as abre para ouvir melhor, né, uns aos outros e a Deus também. E eu creio nisso. Então, se alguém quiser me acompanhar, no meu Instagram, eu acho que eu sou a única Ideide que ainda apareceu por aí afora. Meu nome é Ideide Torres, Ideide com H, né? Se quiser guardar bem, diz o povo que é 2 I de um H na frente, meu nome. E aí eu estou no Instagram, estou no YouTube, em alguns outros lugares. Também vivo a experiência do pastoreio na Igreja Metodista, uma igreja que eu amo, que eu tenho vivido nela, né? Como eu disse, 25 anos de ministério, com muita fé. E creio nesse chamado e nessa vocação que Deus tem colocado na igreja e oro para que o Espírito Santo sopre para que a gente possa cumprir, de fato, essa nossa vocação de espalhar a santidade pela terra, de espalhar o amor pela terra, o respeito pelas pessoas, como Cristo nos ensinou, né? Crendo que o Senhor Deus é o que, no final de tudo, julgará a nós, né? E cabe a Ele, então, dar a palavra final sobre a nossa vida e a gente ouvir e obedecer. Que o Senhor nos abençoe. Muito obrigada. Excelente. Kate, sua mensagem final. O nosso tempo já estourou. Já estourou, você é rápida. Eu só quero agradecer pelo esse papo, por essa troca, e que a gente possa continuar com a nossa fé, com o nosso amor ao próximo e com a nossa luta, construindo e modificando a estrutura, que por mais que não seja aqui, como a bispa trouxe, essas estruturas estão matando, estão colocando pessoas com fome, e não foi isso que Cristo nos ensinou. Então nós temos obrigações nessa terra, nós temos obrigações de construir uma cidade, um estado e um país melhor. E isso foi o que Cristo nos ensinou quando ele esteve aqui, é isso que está na Bíblia. Então que a gente possa continuar com todas as nossas obrigações, com todo o nosso amor, com toda a nossa luta e com toda a nossa fé, para construir um mundo melhor para agora e para quem vem depois. Que a gente, com a nossa indignação, possa, junto com a nossa fé, nos dar força para construir isso. É isso que eu acredito. E que a gente possa não se esquecer do que Deus e que Jesus pregou. E que a gente possa que isso possa iluminar nossos caminhos. E que por mais que não seja fácil, que a gente não se esqueça que ele nos sustenta. E aí eu quero agradecer muito o papo. Eu estou na rede, no Instagram, no Face, no LinkedIn, no YouTube, no TikTok, em tudo, como Kate.Lima no Twitter. Vamos continuar essa troca lá, vamos continuar conversando sobre o mundo que a gente quer, o mundo que a gente quer e que a gente merece, que é um mundo sem ódio, que eles pregam algo, mas a gente entendeu a mensagem de Deus e que a gente precisa pregar e agir com amor. E agir com amor é construir
um mundo sem racismo, sem machismo, um mundo onde todos nós somos responsáveis pelas crianças, pelos idosos, que a gente se indigne quando a gente vê uma pessoa em situação de rua, sem comida, quando a gente vê pessoas sendo mortas pela cor da sua pele ou onde a pessoa mora, que isso consiga colocar a nossa fé para a gente conseguir construir um mundo melhor. Obrigada, Frei. Muito bom, muito bom. Agora, minha mensagem final. Senhor Deus, Pai querido, nós lhe pedimos de maneira especial por todas as pessoas desigrejadas. Pai, conheço muitos desigrejados que têm um compromisso com a justiça muito mais profunda, esse compromisso muito mais profundo do que muitos cristãos. Pai querido, continue dando aos desigrejados esse compromisso que eu vou contar para você, Pai, é o nosso compromisso com a construção do mundo melhor. Pai, olhe o trabalho da nossa querida bispa, nossa querida bispa, a Ideide, e também, Pai querido, olhe e abençoe o trabalho bonito nas comunidades aqui da cidade de São Paulo, da Kate Lima, que se formou em Direito e que ela procura botar o direito em sintonia com a palavra de Deus, com o Sermão da Montanha. Pai querido, olhe por todos aqueles que estão participando desse momento agora de reflexão, que é uma igreja viva no espaço online. Abençoe cada um de nós, para que tenhamos uma semana fortalecida na luta por um mundo melhor e que o Brasil, cada vez mais, puna todos aqueles que têm errado contra a democracia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Essa igreja foi construída por pessoas negras porque não podiam entrar naquela igreja. Crime, ultraje, violação. Sobre esse episódio que aconteceu na cidade de Curitiba. Esse Renato incomoda. Falar a verdade é indecoroso. Um ato pacífico que pedia justiça por violências cometidas contra pessoas negras. Como isso pode dar um processo de perseguição política? Pela justiça. Olá, eu sou o professor Ladislau Dobor, sou professor de Economia da PUC, consultor de várias agências da ONU. E eu gravei um curso sobre desenvolvimento local e participação comunitária, sistemas participativos. Pense um pouco, a economia do Brasil, 5.570 municípios, isso não se resolve apenas de decisões em Brasília de maneira centralizada. Como organizar esse sistema participativo a partir do local, essa é a proposta. Os aguardo no curso aqui no ICL, se inscrevam, vale a pena.